bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar sobre um tema interessante. Aliás, aqui neste podcast falamos de temas interessantes, não é? Vamos falar de rádio, braille, língua de sinais, para questões do aviso prévio para pessoas com deficiência no que diz respeito a mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, estou vestido com uma camisa de cor de rosa, jeans de cor preta, sapatilhas pretas, tenho óculos, careca e uma barguinha aí. E tenho o meu convidado, que é ativista da inclusão, João Vembane. Sejam bem-vindos ao podcast. Obrigado, Bata, obrigado TV Surdo e o programa Mercado por me convidar a participar desta conversa. Meu nome é João Vembane, como disse, e sou ativista pela inclusão da pessoa com deficiência. Sou mais conhecido pela comunidade de pessoas com deficiência auditiva pela minha barba. Portanto, tenho uma barba e uso óculos de leitura. E trago uma camisa branca e calças pretas, sapatilhas pretas. Geralmente sou esse. Muito bem, geralmente é o João Vembane, o mais conhecido, como ele disse. Então vamos falar sobre essa temática que eu já mencionei. O que é que nos oferece, olhando a questão de mudanças climáticas para pessoas com deficiência? Será que essas plataformas são viáveis para que a questão de mudanças climáticas não possa criar problemas de morte, por aí em diante, para esta camada social? Sim, claramente. Moçambique e África, tanto o mundo todos, cada vez mais somos vulneráveis a mudanças climáticas, aos eventos resultantes das mudanças climáticas, portanto, chuvas intensas, ciclones, tanto de deslize de terra, inundações e secas e por aí em diante. Então, esta é uma realidade que temos que abraçar e saber lidar com ela, conviver com ela. E sendo uma realidade humana, uma realidade, por um lado, causada pelo ser humano significativamente, e também que afeta o ser humano ainda mais, sobretudo em países com condições econômicas de baixa renda. É importante que todos tenhamos o conhecimento primeiro dos desafios à volta disto, como é que cada um de nós contribui para a intensificação destes eventos, mas do outro lado também como podemos nos proteger. Então, a comunicação sobre as mudanças climáticas deve ser abrangente, deve alcançar, portanto, a todos os grupos de pessoas. E no nosso caso de interesse, portanto, da nossa advocacia, é olhar para o grupo das pessoas com deficiência. Portanto, e olhar as pessoas com deficiência na perspectiva de como nós a definimos hoje, conforme a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Protocolo à Carta Africana sobre os direitos dos humanos, direitos dos povos, sobre os direitos da pessoa com deficiência na África, que define a pessoa com deficiência numa perspectiva de a limitação, aquele elemento que tem a ver com o corpo da pessoa que faz com que certas tarefas lhes sejam limitadas em termos de capacidade de executar, em interação com o ambiente, em interação com as pessoas, o espaço físico, o espaço comunicacional, os recursos, a distribuição dos recursos, tudo isso é que vai fazer, portanto, a questão da deficiência. Então, se nós estamos a falar de mudanças climáticas e não incluímos diferentes mecanismos de comunicação, não pensamos que certos grupos precisam de certas formas específicas de fazer chegar a mensagem, fazer chegar o conhecimento, então claramente estamos a construir esse mundo de exclusão e que pode, como você dizia, afetar de forma desigual e, portanto, de uma forma mais, vamos dizer, um impacto maior sobre a vida das pessoas com deficiência, como estamos a assistir hoje. Bem, quando olhamos a rádio, é um instrumento que
para pessoas ouvintes, neste caso. E para pessoas com deficiência auditiva, a rádio não é eficiente e também não se pode olhar a questão do aviso prévio para esta camada social. Bem, como é que nós podemos podemos fazer para que a informação dessas mudanças climáticas chegue para todos, não é? Olhamos a questão das televisões, que ainda é um desafio para a questão de língua de sinais. De que forma nós podemos fazer chegar essa informação a pessoas com deficiência auditiva? Sim, fala-se muito sobre a questão da Rádio Moçambique e há elementos que nós temos que olhar numa perspectiva da estrutura em que nós estamos. A nossa estrutura é uma estrutura de uma sociedade cada vez, obviamente, a se urbanizar, mas extremamente rural. E com um significativo número de pessoas que não têm condições financeiras. Estamos a falar de finanças, eu não só falo de economia, só falo de finanças, dinheiro. Precárias. O sistema bancário precário, um sistema bancário que está cada vez a evoluir. Hoje temos os M-Pes, os M-Molas, que cada vez fazem chegar o banco nas mãos de indivíduos que antes não tinham sequer acesso a um banco. E é importante lembrar que em Moçambique, pessoas da elite que têm acesso a um banco. E eu falo isto com certeza, porque vamos olhar pessoa com deficiência visual, por exemplo. Em certos bancos, se calhar não todos, não é possível abrir uma conta particular individual. E tem que ter alguém, um agente ou alguém que... Isso. Então, na verdade, quem abre a conta é aquela outra pessoa, não és tu. Só coloca a si como um associado à conta e depois entrega o cartão a si. Então, estamos a mostrar um sistema que elitiza serviços. Então, o acesso aos mídias de comunicação, portanto, de televisão, em zonas com problemas de energia, por exemplo, não é possível. As pessoas têm pouco acesso, portanto, à televisão, porque a energia não chega a todos. Vamos falar de imprensa escrita, portanto, os documentos, os jornais. Como é que os jornais chegam a comunidades recônditas, onde até dificuldade de transporte eles enfrentam para movimentar-se de um ponto ao outro? Já nem digo para o Braille. Então, aí está. Então, aí é daí que a rádio se torna no meio mais usado para fazer chegar a mensagem. Então, para dizer que temos que nos lembrar sempre que nós fazemos qualquer atividade, que a rádio não é o único meio através do qual nós devemos nos comunicar com os moçambicanos. O fazemos porque em certas áreas só podemos lá chegar de forma rápida através da rádio. Então, a rádio tem seus limites, e os limites você mesmo aqui mencionou. O primeiro, o mais importante limite é que é um meio de comunicação oral. Mas ainda assim, é importante lembrar também que a língua de sinais também é uma língua elitizada ainda. Não é? Se nós queremos um intérprete... Esta conversa que estamos a ter para a interpretação, a TV Surdo vai ter que pagar ou salário a alguém para fazer a interpretação, ou vai ter que pagar um balúrdio para ter um intérprete para esta comunicação. Bom, para nós aqui é uma vantagem. Temos intérpretes de língua de sinais aqui. Assalariados. Pois, exato. Mas, quer dizer, eu estou a olhar, por exemplo, uma instituição aqui não tenha intérprete de língua de sinais, então tem que procurar de um sítio para que haja esse intérprete de língua de sinais. Sim, bom, primeiro é que temos que lembrar que o acesso à informação sobre as mudanças climáticas é um direito. Portanto, se nós formos olhar, Moçambique ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o protocolo, a Carta Africana. Não é? Sim, e sem contar que Moçambique já contava com uma Constituição que olhava para as pessoas com deficiência com certa veemência. Portanto, dedica pelo menos 3 artigos especificamente a abordar matéria de pessoas com deficiência. Na Constituição, não é fácil encontrar grupos de pessoas numa Constituição em qualquer estado do mundo. Uma Constituição que fala de um grupo de pessoas específica. Normalmente as Constituições olham para uma nação como um todo. Mas neste caso da nossa Constituição, olhou para as pessoas com deficiência, dedicou pelo menos 3 artigos. É muita coisa. Já é um bom sinal de um Estado que quer olhar para este grupo com uma perspectiva de servi-lo de forma muito, muito particular. Então, se nós reconhecemos que é um direito constitucionalmente estabelecido, é um direito internacional que Moçambique ratifica, então temos que criar condições para cumprir, para implementar, para assegurar tanto que de facto as pessoas tenham este direito assegurado.
E isto obriga que, ao planificarmos estas instituições responsáveis por comunicar mensagens sobre as mudanças climáticas, devem ter em conta que há um grupo de pessoas a quem deve chegar a mensagem de uma forma diferente. Mas também aqui tem que se olhar a questão da planificação, que essas pessoas também façam parte dessa planificação. Sem dúvidas. Aliás, porque mesmo aqui na África do Sul foi desenvolvida uma abordagem sobre esta coisa de implementação das políticas públicas, e que eles chamam de 5-6, portanto, que dizem que a política tem que ter um bom conteúdo, tem que olhar para o contexto que é adequado, tem que ter capacidade, tem que haver cometimento, mas o último elemento diz que clientes e coligações. Ou seja, quem vai implementar essa política tem que formar uma coligação, tem que formar uma parceria com um grupo a quem esta política deve servir. E nós, olhando para, mais concretamente as pessoas com deficiência, vem o princípio da participação significativa. Nada para nós, sem nós. Exato. Então é muito importante a questão da planificação, olhando pessoas com deficiência nesta mesma planificação, porque são elas que conhecem onde que estão essas pessoas. Olhando, por exemplo, na questão de língua de sinais, ainda há um grande desafio nesta componente, porque as nossas televisões, neste caso, ainda não optam em intérprete de língua de sinais nas notícias. Então, as pessoas com deficiência auditiva ainda carecem desta informação. Então, nós estamos a olhar este tema que estamos a abordar hoje, que como é que essas plataformas podem fazer chegar o aviso prévio para estas pessoas, principalmente pessoas com deficiência. O primeiro elemento é o bom avanço que eu sempre faço menção, o facto de existir uma TV surdo, que está cada vez a chamar a atenção à sociedade, aos mídias em particular, sobre a importância de falar das pessoas com deficiência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, falar com as pessoas com deficiência. E a TV Surdo está a conseguir fazer esse trabalho tanto de uma forma muito boa. Muito obrigado. Eu que agradeço que a TV Surdo existe. Nós agradecemos também por fazermos parte para que as pessoas com deficiência se sintam dentro da TV Surdo. Sim, pois. Então, é importante que haja cada vez mais sensibilização como esta. As pessoas com deficiência não devem se acanhar, devem ter coragem e força de concorrer, por exemplo, para as oportunidades de serem jornalistas nas televisões, de serem diretores de programas nas televisões, nas rádios e nos outros meios de comunicação, porque a convivência já foi provado que ela, por si, constrói o espaço que nós pretendemos. Ou seja, há uma coisa que se chama capital social aqui, que pelo menos, se não me ajuda materialmente, vai me ajudar emocionalmente, se não emocionalmente, pelo menos vai me ajudar em termos de informação. Então vai permitir que as pessoas tenham informação sobre os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. Mas mais do que isso, quando a conversa não ajuda, quando a presença não ajuda, vamos à lei. Então Moçambique aprovou recentemente uma lei e esperamos que seja promulgada o mais breve possível, portanto com a assinatura do Presidente da República, mas é um passo corajoso que Moçambique tomou e que daqui em diante, quando esta lei ficar ativada, significa que uma TV surdo, uma FAMOD, uma pessoa com deficiência particular, vamos dizer uma pessoa com deficiência auditiva, já pode submeter um processo de litigação contra alguém que o discrimine. E a discriminação tem que ser olhada na perspectiva da convenção. Não é apenas quando eu digo você não entra aqui, é também quando não crio condições para que você entre. Por exemplo, a questão do acesso, não é, a essas informações sobre a previsão meteorológica, não é, aviso prévio. Temos um exemplo concreto que já presenciamos, não é? Buane é um dos sítios, um dos distritos que o INAME tem feito manda mensagens via telefone, não é, para pessoas com deficiência e não só. Isso ajudaria para que todas as pessoas com deficiência recebessem essa informação por forma a se prevenir, dos eventos extremos.
Todas não. Vamos dizer que sim, que quanto mais massificarmos os meios de comunicação, obviamente estamos a conseguir alcançar mais pessoas, incluindo, vamos dizer, as pessoas com deficiência, porque também é importante lembrar que as pessoas com deficiência, exceto aquele que vive sozinho, não é? Fazem parte de uma sociedade, de uma família, pelo menos. E se um indivíduo ou dois indivíduos numa mesma família têm acesso à informação e a tratam como tal, digo em termos de seriedade, esta informação vai poder chegar a esta pessoa, portanto, com deficiência. No entanto, como dizia, não todos, porque pode ser que essa pessoa com deficiência, quem não teve acesso a esta informação, é a única pessoa que ia tratar como séria. Os demais não estão a tratar como séria. Nós vimos isto no ciclone, portanto, Idai, na Beira. Houve muita informação sobre a aproximação do ciclone, até dados de previsão do horário de por aí em diante. Mas as pessoas ainda estavam na rua, as pessoas estavam em sítios inseguros, porque faltava um elemento crença aqui. Só acreditaram vendo. Então, aquele que tratou esta informação com seriedade, não é? Conseguiu escapar, mas vamos dizer, e a pessoa com deficiência que ia tratar esta informação como séria, que não teve acesso, como é que fica? Então, aí está portanto, o desafio. Mas a questão também da apropriação dos instrumentos que nós temos, aqui falou da Convenção, falou também da Constituição, mas se nós olharmos, mesmo pessoas com deficiência não se apropriam dessas normas ou dessas leis. Se isso não acontecer, como é que estas pessoas podem levar o assunto de que nós não recebemos essa informação, sim? Como é que, o que é que pode acontecer no caso desta pessoa que não se apropria desta lei que lhe defende, vai acontecer com ela? Eu até diria que isto é normal, Bata, e nós não podemos esperar que as pessoas sigam cada elemento da lei, da política, use o serviço. Tem questões comportamentais por detrás de tudo, não é? No fim do dia. E tem questões de escolhas. Nós não podemos também colocar as pessoas com deficiência que, porque têm deficiência, é obrigada a seguir um padrão de comportamento, vamos dizer, correto, não é? O mais importante é que nós temos que assegurar que a informação lhe chegue. E lhe chegue da forma que permite que faça as suas escolhas. Então, quando fala, portanto, das leis, isto acontece com todos nós. Quantos trabalhadores têm os seus direitos violados e que preferem ficar no silêncio? Alguns porque têm medo de alguma coisa, temer represálias, mas tem quem diz que, olha, eu prefiro não andar atrás deste assunto porque também as nossas instituições de justiça têm os seus desafios. Então, por um lado, temos que fazer o trabalho para assegurar que as pessoas façam escolhas informadas, mas no fim do dia, o resultado de fazer as escolhas corretas ou não depende da pessoa que recebe a informação. Então... Exatamente. Bom, estamos a olhar aqui a questão da informação, não é? Os nossos órgãos de comunicação, não é? Não olham para esta vertente de pegar pessoas, o intérprete neste caso, para trazer essa informação. Já temos instituições, por exemplo, como a UEM, que já leciona, né, a língua de sinais. Não há uma facilidade de pegar essas pessoas que aprenderam a língua de sinais, que interpretam, para as televisões, para que a informação chegue a esta camada social. Sim, por um lado é que ainda bem que você menciona essa questão do a UEM ter começado a fazer esta formação. É importante também lembrar que a língua de sinais ainda não enquadra a cultura moçambicana. Na África do Sul, por exemplo, a língua de sinais é uma língua oficial, não é? Faz parte de uma das línguas oficiais do país. Nós temos uma língua de sinais moçambicana, mas ainda não enquadra o grupo das línguas oficiais, porque, eu me explico, é uma língua que a pessoa escolhe aprender, não é uma língua que devo aprender. E ainda assim, nesta abordagem elitista, é recente. Alguém há dias me perguntava, e se nós colocássemos em que todas as escolas fosse obrigatório que tivéssemos a língua de sinais pelo menos no nível secundário? Eu disse, olha,
tenho dúvidas que nós temos capacidade de fornecer em todas as escolas secundárias indivíduos abalizados na língua de sinais capazes de dar formação. Portanto, pedagogia e conhecimento da língua. 2 elementos que têm que interagir aqui. Acho que ainda não produzimos o suficiente para fornecer ao nosso próprio mercado nesta vertente. É importante, por um lado, reconhecer isto. O outro lado é que, com a lei, como dizia portanto, há pouco tempo, vai ser possível litigar, vai ser possível, por exemplo, se eu achar que a TVM ou a STV ou até Miramar ou por aí em diante articulou uma notícia e não me chegou a informação que devia me chegar, eu posso abrir um processo de litigação, posso abrir um processo em um tribunal, processá-los para que eles me indemnizem e corrijam o seu comportamento, resolvam esta questão de falta de acessibilidade. Então, com a lei, a minha expectativa é que teremos cada vez mais interesse até destes de trazer a interpretação em língua de sinais, porque se não o fizerem de forma contrária, terão que o fazer com um custo elevado. Porque isto também pode criar danos, não é? Muitas mortes para pessoas com deficiência auditiva, porque não receberam o aviso prévio de que iria acontecer esses eventos extremos. Pois. Agora, mas as rádios comunitárias têm um trabalho excelente na questão do aviso prévio. Sem dúvidas. O papel importante que as rádios comunitárias estão a desempenhar, sobretudo em zonas onde a informação escrita, televisada não chega, não é? Tem este papel que, pronto, as rádios é um pouco mais fácil de manejar, são mais leves e tem aquela componente das baterias pequenas, portanto não precisa necessariamente estar num lugar com energia, então há esta facilidade, portanto, que as rádios comunitárias oferecem e criam o espaço de debate dentro das famílias para que a comunicação também chegue aos indivíduos, a quem não chega de outra forma. Por exemplo, a questão de surdo, neste caso, que famílias que conhecem a língua de sinais podem transmitir a informação que a rádio transmite na zona ou na zona rural, mas também há um desafio, né? Questões de debates públicos, né? Porque existem aquelas questões nas comunidades que querem falar sobre a mudança climática na zona, ou seja, o aviso prévio que a população ou essas zonas devem estar precavidas porque haverá uma mudança, não é? Então devem arrumar ou colocar sacos de pedra nas chapas de zinco, isto faz outra coisa. Agora, se não existe intérprete de língua de sinais nessas zonas, nesses debates que tenham ocorrido nas zonas rurais, como essas pessoas podem se precaver dessas situações? Eu diria que sim, é importante, obviamente as pessoas vão ter, se não há comunicação, significa que as pessoas não têm acesso à informação, por um lado. Por outro, é importante também lembrar que nós somos uma sociedade de comunicação de boca a boca, se assim posso dizer. Então, a informação chega a uma pessoa e desta pessoa chega a outra, obviamente deturpada. Portanto, isso não há dúvida. Quem conta um conto aumenta ponto. Exatamente. Mas o outro aspecto que é preciso recordar é que nós ainda somos prematuros, somos verdes, se assim podemos, somos um tomate verde com relação ao uso da língua de sinais. Portanto, mesmo colocando intérprete de língua de sinais, que é importante, é obrigatório, é de lei, portanto pela convenção e por demais instrumentos que Moçambique ratifica, é também o facto de que muitas pessoas ainda não sabem falar a língua de sinais. Portanto, estamos só a falar das pessoas com deficiência auditiva. Conhecem linguagem gestual e não língua de sinais. E a linguagem gestual normalmente comunica-se dentro de um círculo muito fechado que é a família. Então, para além de articular com a interpretação em língua de sinais, é importante que intensifique-se a mensagem nas rádios e intensifique-se a mensagem também nos meios de comunicação interpessoal,
que é os agentes comunitários que nós temos lá, tanto nas comunidades. Mas no fim do dia, e mais importante aqui, é a sensibilização de todos sobre a importância de protegermos uns aos outros e lembrarmos que não há um cidadão de segunda categoria. Ou seja, a pessoa com deficiência não é um cidadão de segunda categoria, é um cidadão igual a qualquer um de nós. Como diz a Constituição, todos temos os mesmos direitos, mesmos deveres. Exatamente. Sim. Bom, eu falava no início desta conversa que a semelhança de Boano, o INAMI tem mandado mensagens para todas as pessoas lá com deficiência, não é? Para se precaver. Mas é possível para todo Moçambique receber mensagens nos seus telefones para precaver, e depois de responder essa questão vai entrar nas últimas considerações. Bom, nós sabemos que não é possível, portanto nem todo moçambicano tem acesso a um telefone, nem todo moçambicano está num ponto com acessibilidade para quem tem telefone. Então, estamos a falar de antena, cobertura de antena. É verdade que a situação melhorou bastante, está a melhorar cada vez mais, mas pronto, agora também tornou-se caro a comunicação pelo telefone. Então, há um conjunto de desafios aqui que vão nos embrulhando cada vez mais no nosso ciclo vicioso de pobreza e deficiência. Mas não há dúvidas que quanto mais massificarmos os mecanismos de comunicação, mais teremos a possibilidade de fazer a mensagem chegar a diferentes grupos de pessoas. O mais importante é que sempre temos que ter em consciência que existem pessoas que em um meio, a comunicar com apenas um meio, estamos a excluir muitas pessoas. Então há muitas pessoas que estão a ficar de fora. E como últimas, portanto, considerações mesmo, era dizer que é bem-vindo o primeiro projeto Recado, financiado pelo USAID, não é? Se não estou enganado, o governo dos Estados Unidos, que é importante referir que os Estados Unidos são um país pioneiro na questão da defesa dos direitos das pessoas com deficiência desde 1990, se não estou enganado, que eles têm o Americans with Disability Act, que é uma lei que protege os direitos das pessoas com deficiência, e que alguns dos que foram mentores que trabalharam muitos dos artigos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência se inspiraram no Americans with Disability Act. Então, é bem-vindo, portanto, este apoio, e espero que a TV Surdo não só olhe para o financiamento como o valor que tem, mas os especialistas em matéria do ADA, portanto, que é a lei americana, para dar mais dicas, sobretudo a perspectiva que eu estava a tentar aqui defender, que é a litigação no caso da exclusão da pessoa com deficiência, ou seja, a discriminação da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Chegamos mesmo ao fim da nossa conversa. Hoje falamos sobre o aviso prévio, o rádio, não é? Braille, língua de sinais, e que estas plataformas de que forma servem ou ajudam estas pessoas com deficiência a se precaver das mudanças climáticas. Bom, estivemos com o ativista da inclusão, João Vemban, no qual eu agradeço pela presença no dia de hoje. Eu sou Rafael Bata. Até o próximo podcast. Bye bye.